Paz do Senhor, meus amigos, continuando o nosso estudo de todos os capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos abordar a aula de número 10, que vai trazer como assunto o capítulo de número 7 do livro de Gênesis. Mas antes de iniciar, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, tá certo? Então vamos lá. Você se lembra que no capítulo de número 6, nós vamos encerrar no versículo 22 com o texto: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então no capítulo 7 você já sabe que agora Noé, no meio daquela geração, foi o único achado justo. Você vai ver isso aqui no versículo 1. E disse o Senhor Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Ou seja, não há mais ninguém. Então aquela terra, aquele período pré-diluviano, o povo se corrompeu, de forma generalizada. Mas Noé está fazendo igual seu bisavô, ele estava andando com Deus, era um homem reto, justo naquela geração. Deus então deu o projeto da construção da arca, ele levou à risca, terminou o projeto e agora nós temos a última vez que Deus vai falar com Noé antes do início do dilúvio, o silêncio de Deus. Depois, a última vez antes do dilúvio, depois vai passar 1 ano e 10 dias para Deus falar com Noé de novo, em meio a esse caos. Então Deus vai dizer, pode entrar. Deus vai dizer para ele, te dei esse projeto, agora você entra porque você faz parte desse projeto. Entra, você e toda a sua casa. Noé vai entrar. Mas antes de nós darmos uma continuidade sobre esse assunto, eu quero que você preste atenção no versículo 4 aqui, que diz o seguinte: daqui a 7 dias farei chover. Então Deus mandou ele entrar na arca com a sua família e depois Deus disse assim, você entra, você vai ver depois que Deus fechou a arca por fora, você vai ver isso, que Deus vai fechar a arca por fora, mas antes disso você tem que ver que daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então presta atenção, Deus vai mandar Noé entrar na arca. No versículo 16, 16, vamos ver o versículo 16. Os animais que entraram foram macho e fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então depois que entrou Noé, toda a sua família, os animais, os alimentos, estava tudo estocado, enfim, Deus vai fechar a arca por fora. Mas só que tem um detalhe: o dilúvio não começou na sequência. Diz o texto que Deus falou assim, depois de 7 dias farei chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites. O 40 dias e 40 noites deve ser, Deus usou esse 40 por conta do período de 40 semanas que um feto ele é formado. Deve ser mais ou menos por isso, que em 40 semanas você tem a vida. Em 40 dias Deus vai dissipar toda a vida, porque Deus vai deixar isso bem claro, como por exemplo no versículo 22 aqui, está dizendo o que no versículo 22? Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Então talvez Deus está fazendo esse paralelo. 40 semanas para se ter uma vida, ele vai pegar 40 dias para se obter a extinção de toda a vida existente no período pré-diluviano. Isso é importante são detalhes que é importante você dar uma analisada. No versículo 4, então, por que 7 dias? Aí você tem que pensar, o que está acontecendo durante esse período para Deus ter que esperar 7 dias para derramar as águas? Seria um período que Deus estaria aguardando para que as pessoas se arrependessem? Não. Na minha opinião, não. Por quê? Deus já deu um prazo de mais de 100 anos para que o pessoal pudesse se arrepender, mas ele viu que a maldade foi generalizada. Então não há mais. Por isso que assim, há um tempo para a paciência de Deus. Depois é o juízo. Por isso que nós temos que cuidar, porque, por exemplo, nós estamos vivendo um período pré-arrebatamento, que daqui a pouquinho vem o arrebatamento, não tem tempo mais, já foi. Quem foi arrebatado foi, quem não foi, fica aí e tenta lutar pela sua vida. Então, esses 7 dias não é para o arrependimento daquelas pessoas, porque Deus já fechou a arca por fora. Ele deixou bem claro, fechei a arca, ninguém mais entra. Então acabou. Então não é juízo, e não é para o arrependimento esses 7 dias. Então, qual é a explicação? A única explicação que nós vamos ter que se aproxima, que pode se aproximar de uma verdade,
é nós darmos uma olhada aqui sobre o período pré-diluviano. Você se lembra que eu falei no capítulo 6 que dá para nós pegarmos as datas e transformarmos essas datas em anos? Por exemplo, eu peguei aqui todas as datas e transformei em anos. No dia em que Adão, no ano em que Adão foi formado, foi o ano 0, né? Então depois o ano 1 até sucessivamente. Sete vai nascer no ano 130 de Adão, e aqui é o calendário de todos os nascimentos transformados em anos. Por exemplo, Enoque nasceu no ano 622, Lameque no ano 874, Noé no ano 1056, certo? Aqui na outra coluna eu tenho o tempo de vida de cada um deles. Então nós sabemos que Adão viveu 930, nós sabemos que Enoque foi o que menos viveu, pelo menos nessa vida, porque Enoque foi transladado, então ele teve um período de vida existencial terrena, 365 anos, e depois o Senhor tomou para si. E também vamos saber, mediante isso, que os dois homens mais velhos da Bíblia, nós temos aqui Matusalém, com 969 anos, e também nós temos Jared, com 962. Só que observa que eu coloquei Matusalém em branco aqui para diferenciar. Preste bem atenção nisso. Quando você vem aqui para o ano da morte, ó, então eu tenho 930 anos, Adão morreu, o ano da morte, né, o ano 930, no ano de 1042 morreu Sete, 1140 e assim vai sucessivamente. Presta atenção só em Enoque. Se você ver, Enoque foi o segundo mortal da descendência de Adão a sair desse plano terreno. Então Adão morreu no ano 930 e Enoque foi transladado no ano de 1987. E depois nós temos aí o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Você vai observar que aqui nessa barra em branco nós temos o nascimento de Matusalém no ano de 687. O tempo de vida dele foi 969. Se eu somar 969, que é o tempo de vida, ao ano de nascimento dele, olha o resultado que eu tenho, 1656. Você lembra que 1656 é a somatória de todo o período de anos. Por exemplo, aqui, ó, Noé, ele nasceu no ano de 1056. O dilúvio caiu no ano de quando Noé estava com 600 anos. Então, se você observar, esses 7 dias que está previsto aqui, parece que ele está fazendo alusão ao período do luto, do último homem que vai fazer a transição, porque Matusalém, ele vai fazer a transição com a descendência de Adão do período antediluviano, com aquele que vai povoar o período pós-diluviano. Então ele é a transição, porque ele conviveu, se você observar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, Matusalém, se Adão morreu no ano 930, olha só, Matusalém ele conviveu mais de 200 anos com Adão. Então ele é a transição do jardim com o período pós-diluviano, que é na pessoa de Noé. Então isso é importante. Então parece que o texto está dizendo que esse período aqui é o período de luto, da transição da morte do último descendente de Adão, que nós vamos no período pré-diluviano, que vai agora transferir, né, na sua linhagem, nos seus descendentes, na pessoa de Noé, transferir para um novo mundo. Então parece que é uma lamentação por esse homem que morreu. Alguns estudiosos dizem que uma das traduções do nome Matusalém é quando for removido virá. Então quer dizer que o seu nome está relacionado ao juízo de Deus. Então Lameque, enquanto todo mundo não sabia, Lameque parecia ser aquele relógio de Deus no período pré-diluviano. Então, tá certo? Isso é só para você ver uma curiosidade. Então Lameque morreu no ano do dilúvio. Isso mesmo, parece que ele morreu então 7 dias antes de ocorrer o dilúvio, segundo a essa linha de raciocínio que nós estamos apresentando. Então vamos lá. Então eu fiz aqui um quadro geral para que você venha entender. Então eu tenho aqui, vamos pegar desde o dia em que Noé é convidado a entrar na arca com a sua família, e nós vamos abordar aqui numa síntese do capítulo 7. Então eu tenho aqui a entrada de Noé na arca, e depois passariam-se 7 dias até que abrisse as comportas, as janelas do céu e a comporta do abismo. Então nós temos esse período de 7 dias de luto,
Então você vai observar muito bem isso. Depois que entrou, Deus fecha por fora e acabou. Não há mais, não tem negócio de arrependimento, como alguns até estudiosos falam, que foi 7 dias para que o povo viesse se arrepender. Não, Deus deu 100 anos, fechou. Na hora que chega o limite de Deus, a paciência de Deus, fecha a porta, acabou, ninguém mais entra. Vai ser assim um arrebatamento também. Então, se você pegar o capítulo 7, nós vamos dividir esse capítulo 7 em 2 períodos de tempo. Nós vamos dividir o período da arca flutuante, que vai ser um período de 5 meses, você vai observar no texto ali, olha lá, inicia a chuva no dia 17/2 do ano 600 da vida de Noé, você vai observar que vai chover durante 40 dias e 40 noites, as águas fluíram por 150 dias, aqui, na hora que você for fazer uma conta, ou se você quiser fazer as contas, você tem que entender que esses 40 dias eles estão dentro desses 150. Quer dizer o quê? Que a chuva torrencial foi durante 40 dias, mas as águas continuaram subindo até 5 meses, ou seja, até 150 dias. As águas ainda estavam subindo. Isso é importante você entender. E depois a arca vai repousar no dia 17/7 do ano 600 da vida de Noé. Então você vai entender que foi 5 meses que a arca passou aí flutuando durante 150 dias, tá certo? A arca passou flutuando. Olha o que diz o versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então esse período aqui que nós colocamos é o período em que a arca esteve flutuante, né? Um detalhe que eu quero que você entenda aqui, quando nós olhamos o versículo número 20, que diz assim, ó, as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Observe que as águas subiram até 7 metros acima das montanhas. E aqui, é claro, a montanha mais alta. Mas eu coloquei aqui só para você ter como comparação, eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Olha só, dilúvio universal ou regional. Primeira coisa que nós temos que observar, foi um dilúvio universal ou foi um dilúvio regional? Existe ainda algumas pessoas que insistem em tentar desfazer aquilo que a Bíblia diz. É claro que o dilúvio foi universal, porque no versículo 22 ficou bem claro que tudo que havia no seco morreu. Então Deus não precisava, se fosse um dilúvio regional, para que Deus vai dar um trabalho para Noé de construir uma arca durante um período de 100 anos, aproximadamente, para depois ter um dilúvio regional? Então era mais fácil Deus falar para Noé, pega a tua família e vai para tal determinado lugar, faz uma viagem e pronto, não precisa de tanto trabalho, se vai ser um dilúvio regional, para quê? Dar esse capricho todo, mas é claro, né? São pessoas que tentam toda a vida desfazer aquilo que a Bíblia diz, mas tudo bem. Então nós temos que entender que o dilúvio ele foi universal, não é um dilúvio regional. E nós vamos fazer uma comparação. Você observou o que nós acabamos de ler, que o dilúvio ele cobriu 7 metros acima, aqui no versículo 20, subiram até quase 7 metros acima das montanhas. E eu fiz aqui uma comparação para você ter uma ideia. A arca ela tem equivalente a 14 metros de altura. Então vamos colocar que a água prevaleceu 7 metros acima do maior monte, né? E de certa forma Deus já fez isso para que a arca não encalhasse, para que ela flutuasse mesmo. Então 7 metros acima do maior monte. Se nós somarmos a altura da arca e mais a altura das águas debaixo da arca até o maior montanha, nós temos aí um total de 21 metros, que equivale a um prédio de 7 andares. Mas vamos ver, para você ter uma ideia, qual é a altura do maior monte que nós conhecemos, que é o Everest. Nós temos aí 9 quilômetros, né, de altura, que equivale a um prédio de 3.000 andares. Só para você ter uma ideia de comparação, o maior prédio construído pelos homens está lá no Emirado Árabe, o Califa. O Califa ele tem 1 km de altura, ou seja, 160 andares. Então pega aqui, 160 andares ou 1 km de altura é o prédio mais alto que o homem construiu, que é um absurdo, né? Então são 1 quilômetro de altura. Compara isso com o maior monte, que é o Monte Everest, que ele tem 9 quilômetros de altura, ou seja, equivale a 3.000 andares. Aí você vai colocar mais 7 metros acima disso.
Então, observe aí, mais 7 metros, então vai dar 3.007 andares. Então, observe que é muita água, não é pouca água. O dilúvio foi muita água, que varreu tudo que tinha vida. Então foi um período de 150 dias que as águas prevaleceram sobre a terra. Mas até o dia que a água deixou de existir, que ela evaporou, foi um período aí que nós levamos aí mais 7 meses. Depois, vamos colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia, então foi 5 meses que a arca esteve flutuante, e depois 7 meses que a arca esteve atracada na montanha, até que a água toda ela voltasse para o seu devido lugar e a terra então estivesse seca. Então a remoção da cobertura foi no dia 1º do mês 1 do ano 601 da vida de Noé, e a saída da arca no dia 27/2 de 601 da vida de Noé, que vai dar um total, se você contar aqui da entrada até a saída, nós vamos ter uma totalidade de 1 ano e 17 dias, desde o dia que Noé vai entrar na arca ao dia então que Noé vai sair da arca. Então o capítulo de número 7, ele contém essa lição, que Deus então ele vai ordenar que Noé e a sua família entrem na arca. Deus fecha por fora, acabou, não há mais arrependimento, porque o arrependimento, ele não pode, o arrependimento do homem, ele tem que estar antes da paciência de Deus chegar ao fim. Então a paciência de Deus tem limite, Deus é longânimo, mas Deus é um Deus de juízo. Então a medida do cálice da iniquidade do ser humano, ele se preenche, Deus aciona a sua justiça, e aí aonde a justiça vem não há mais tempo para misericórdia. Então houve esse período de tempo que Deus usou Noé para apregoar o arrependimento, ninguém se arrependeu, Deus fecha, Deus convida Noé para entrar, fecha por fora, passa 7 dias, cai o dilúvio. Então o dilúvio vai por 40 dias, talvez para assimilar as 40 semanas que se leva para ter uma vida. Deus pega o número 40, então derrama água durante 40 dias e 40 noites, fazendo com que as águas prevalecessem num período de 150 dias, passando 7 metros acima da maior montanha, para que a arca talvez não fosse atracada em nenhum lugar, para que ela ficasse à deriva e também na dispensação de Deus, porque Deus se silenciou com Noé nesse período de 1 ano e 17 dias, que Deus vai dizer para Noé entrar na arca, e depois só quando chega o tempo da saída que Deus então vai soprar um vento, vai se apaziguar, e a água começa a minguar até o dia que Deus vai ordenar que Noé e a sua família então saia da arca. E então nós vamos encerrar o capítulo de número 7 dizendo que tudo que havia no seco morreu, acabou, não tem mais nada. Vida, aquilo que tem fôlego de vida só existe dentro da arca. Fora só existe morte, destruição e juízo de Deus, tá certo? Pegou? Capítulo de número 8 na continuidade.